Bom, e agora um assunto aí que interessa para todos os clubes aí do futebol brasileiro, hein, gente? Principalmente os clubes da Série A, né? Claro, Brasileirão de 2026 será disputado de janeiro a dezembro. Vão ter, inclusive, jogos em paralelo com os jogos dos estaduais. Ou seja, só aumenta o calendário do futebol brasileiro. Eu vou trazer aqui a notícia e vou perguntar se isso pode ser positivo ou ainda pior para os clubes, para os jogadores, pelo seguinte: o Campeonato Brasileiro ele vai ter essa mudança a partir do ano que vem. E a principal alteração será a antecipação da data do início. A competição vai começar no dia 8 de janeiro e irá até 2 de dezembro. Esse ano, a primeira rodada do torneio aconteceu no fim de março, tá? Ou seja, vai para o fim de janeiro, foi no fim de março. E a última será no dia 7 de dezembro. O objetivo da CBF é introduzir uma nova cultura no futebol brasileiro, com o Brasileirão sendo disputado durante praticamente todo o calendário. As mudanças também têm como objetivos o aumento do recesso para jogadores, um maior apelo comercial para a competição e a melhora do produto e do espetáculo. O Brasileirão começará antes do fim dos estaduais, que serão disputados entre 11 de janeiro e 15 de março, e dessa forma haverá semanas com a disputa das duas competições. Mas as finais dos campeonatos estaduais serão preservadas, ou seja, nas semanas das finais não vão ter jogos do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ter uma pausa, né, de 5 semanas durante a Copa do Mundo de 2026, entre junho e julho, e aí todos os clubes da Série A também estão garantidos na Copa do Brasil do ano que vem, que também terá novo formato ao passar de 92 para 126 clubes. Bom, gente, a pergunta que eu faço para vocês, né, primeiro para você, Bruninho, positivo ou negativo? Porque aumenta o calendário, que a gente já acha absurdo. Só que tem também o fator do esvaziamento dos estaduais, né, Bruno? Provavelmente com essa decisão, os clubes eles vão abdicar do campeonato estadual para focar no Brasileirão. Mas não muda muito, né, com relação às datas. Talvez possa mudar o descanso, né, entre um jogo e outro de Copa do Brasil, Libertadores, mas a princípio dá para ver alguma vantagem ou desvantagem para os clubes? Houve uma melhora, mas eu esperava um pouco mais. Melhorou um pouquinho porque o estadual ele vai diminuir 5 datas, né? O estadual eram 16 datas, né? O campeonato aqui de São Paulo, que era o maior, ele tinha 16 datas para quem chegasse até a final, e agora tem 11. Né? Isso, em breve a Federação Paulista vai divulgar o seu novo regulamento, mas pelo que eu sei vai ser um regulamento parecido. A ideia é baseada no que a Champions League está fazendo. Deve ter uma primeira fase com 8 jogos só, e eles querem manter todos os clássicos, e aí vai dividir por grupo para definir. O pote 1 pega 2 times de um pote, 2 do outro, 2 do outro. Depois a federação vai definir, mas vão ser só 8 datas na primeira fase, depois mata-mata. Então, diminui os estaduais, isso é positivo. Acho que foi o que foi possível ter de acordo com as federações. Acho que o ideal seria diminuir mais um pouco ainda, porque ainda tem alguns, como eles chamam, gargalos aí. O brasileiro começar mais cedo eu acho bom. Acho que o brasileiro é o principal campeonato do país. Acho ótimo que ele preencha praticamente o ano inteiro. Ele vai acabar dia 2 de dezembro. A Copa do Brasil, a final, passa a ser em jogo único. Vai acabar dia 6, né? Ou seja, dia 6... Dia 2 de dezembro vai terminar o Brasileiro, dia 6 vai terminar a Copa do Brasil com final em jogo único. Então, dia 6 acaba o calendário nacional. Esse ano vai acabar no dia 21, com a final da Copa do Brasil. Então, para o ano que vem, ainda essa questão das férias e pré-temporada vai estar complicada, porque esse ano acaba dia 21 e logo em janeiro já tem campeonato até brasileiro começando. Então, para quem chegar na final da Copa do Brasil, vai estrear no Brasileiro quase que um mês depois, não vai ter a preparação adequada. Mas para o outro ano isso já melhora, porque dia 6 acaba. Só quem for jogar o Mundial, aí, Copa Intercontinental, que vai esticar um pouquinho mais. Então, eu acho bom que diminuíram as datas, mas diminuíram poucas,
Para os times que já jogam Libertadores, times da Série A que já jogam Libertadores, eles vão ter 6 jogos a menos no ano, mais ou menos. Os 5 do estadual e um da final da Copa do Brasil, do jogo de volta. Porque a Copa do Brasil, os times da Série A vão entrar no que hoje é o que vai ser uma quinta fase. Hoje são 3 fases antes das oitavas, vão ser 5 antes das oitavas. E os times da Série A vão entrar nessa quinta fase. Mas não vai diminuir muito porque eles já entram uma fase antes das oitavas e eu achei que eles iam fazer jogos únicos aí em oitavas, quartas de Copa do Brasil. Não vai ser. Jogo único é só na final. Então, para os times que jogam Libertadores, que são os que têm o calendário mais apertado, eles terão 6 jogos a menos no ano. Então, não diminui tanto. Eu achei que ia diminuir mais um pouquinho. Ano que vem vai ter Copa do Mundo de seleções, com 48 seleções, vai ser mais longa, vai ter mais de 100 jogos, antes a Copa tinha 64 jogos, então a paralisação vai ser um pouco maior. E aí é um outro problema que ainda vai ter, que o Júlio Avelar, que é o diretor de competições, eu estava vendo ele fazendo a apresentação hoje na CBF, ele falou que ano que vem também essa coisa de ter jogo logo depois da data FIFA, ano que vem ele não vai conseguir solucionar. Nos outros vai melhorar, segundo ele. Então ainda teremos alguns problemas, mas é melhor, assim, cortaram 6 jogos na prática, mas eu acho que dava para cortar um pouco mais. Velho Vamp, né? E também pergunta para o Mauro César Pereira. O Bruninho trouxe esse detalhe, realmente, que diminui os estaduais. Agora, diminui quase nada, né? Quase nada. Eu acho que além de diminuir os estaduais, esvazia, né? Os estaduais. Porque tendo o brasileiro em paralelo, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, eles vão ter que priorizar o Brasileirão. E provavelmente os estaduais vão ficar muito esvaziados, né? Para quem defendia o fim dos estaduais, já é um baita começo, né, Vamp e Mauro César Pereira? Então, Tico, mudou o calendário aí, né? Eu tava vendo aqui, Pocari, nosso amigo, mandou aqui. Se fosse aquele Sul-Sudeste que... Copa Sul-Sudeste, se fosse hoje, em 2025, estaria disputando... O Bruno até falou antes aqui do programa. Santos, Red Bull Bragantino, Nova Iguaçu, Boa Vista, América Mineiro, Tombense, Juventude, Caxias, Atlético Paranaense, Maringá, Criciúma e Brusque. Quer dizer, quando você pega assim... aumentou, agora vai começar o Brasileiro em janeiro. Aí se cria mais uma competição, né? Para aquelas equipes que não estejam disputando Libertadores e Sul-Americana. Mas, de fato, né? O calendário, principalmente o Campeonato Paulista, né? Dos estaduais. O estadual que mais paga equivale a uma semifinal de Libertadores e equivale à premiação, no geral, do Campeonato Paulista, por campeão. Né? E vamos ver como vai ser também, né? Começa em janeiro e as férias dos atletas, né? Você começa a competição no dia 28, normalmente os jogadores estão tudo retornando dia 7, dia 8 de janeiro para jogar um campeonato sem a pré-temporada toda. Tem que ver isso também. Mauro. Eu acho que já é um progresso, né? Reduzir os estaduais, mas... vai ter um problema aqui em São Paulo, né? Porque São Paulo são 16 datas, o campeonato já está vendido aí para quem compra os direitos, paga muito para os clubes. Eu imagino que esses jogos vão se arrastar durante o Brasileiro, como acontece com a Copa do Nordeste. Os outros, acho que vão tentar se adequar. Vai haver uma confusão aí inicial, porque vai ter jogo do Brasileiro com o estadual ainda em andamento, né? No começo, a gente vai ter que se adaptar a isso. Imagino que eles vão prever datas, né? Por exemplo, fim de semana, jogo do Brasileiro, meio de semana, jogo do estadual, alguma coisa assim. Quando chegar na fase final ali, para o campeonato, para definir os campeões, vejamos, né, como é que eles vão conseguir organizar isso. Eu acho que a iniciativa ela é boa, mas para ver exatamente como vai ficar, só mais adiante, quando a gente tiver uma noção mais clara, a tabela e tudo mais. Reduzir o estadual é mais do que necessário. Eu acho que, além disso, a CBF precisa pensar um pouco mais nos times pequenos, aqueles que ficam sem calendário quando acabam os estaduais, com a criação de competições menores, fomentadas pela CBF e pelas federações estaduais, para que os times possam continuar em atividade ao longo do ano inteiro. Terminou o estadual, o time da... Por exemplo, por que a 4ª divisão de São Paulo, ela termina ali no meio do ano, mais ou menos? Porque ela não se estende o ano inteiro. Por que você não faz essas competições menores por regiões? Tá? O estado de São Paulo é muito grande. Vai ficar aqui no exemplo aqui de São Paulo. Então você cria micro-regiões com disputas
de cidades próximas, até chegar com jogos até o maior número possível, para que eles tenham um calendário, sejam mantidos os empregos dos profissionais desses clubes e possam jogar, e chegar numa fase final, se tiver um mata-mata, aí você faz os cruzamentos. Aí o time da região noroeste do estado, com a região sul do estado, região norte do estado, o mesmo vai para Minas Gerais, para Rio de Janeiro, para Bahia, para todos os estados. Isso eu acho que a CBF precisa olhar, sabe? Porque a indústria do futebol demite milhares e milhares de pessoas todos os anos. Todo ano. É um negócio terrível isso aí. Bem, o Vamp sabe como é que é, inclusive o Cadu Aldax, ele lida também com outros clubes. E São Paulo agora tem até quinta divisão, aumentou mais Pois é, mais uma divisão. Assim, eu assisti um jogo esse ano, lá em São Caetano, 4ª divisão. São Caetano e Inter de Bebedouro. O jogo terminou, a Inter de Bebedouro estava eliminada. Os jogadores se atiram no gramado ali, sabe, acaba o jogo, aquela coisa. Uns até meio angustiados, até desesperados. Cara, fomos eliminados. Sabe o que significa? Todo mundo na rua. Porque não tem mais jogo, os contratos são feitos, né, em curtíssimo prazo. Então, assim, as federações, a CBF, elas têm que se preocupar em dar calendário para esses times. Isso é muito mais importante do que se preocupar com os grandes. Os grandes é uma reorganização dos jogos. Mas o real trabalho, que eu acho da CBF, das federações, já que elas existem, seria se voltar para esses clubes menores. Com jogadores que ganham 2 mil, 3 mil, 4 mil reais por mês e que ficam sem emprego. Cara, são milhares. Eu lembro que quando tinha ainda o Bom Senso Futebol Clube, eles fizeram um levantamento de que 12 a 13 mil pessoas perdiam emprego por ano quando os campeonatos terminavam. Eu sempre comparo com o seguinte, você pega assim, a indústria automobilística no Brasil, tem vários montadores. Imagina se ela demitisse de uma hora para outra 12 mil pessoas. Na região do ABC aqui, que é lá em todo mundo na rua. Um monte de... Você pega as montadoras, tem em Goiás, tem na Bahia, tem aqui em São Paulo. Todas elas juntas, num dado momento, demitissem 12, 10 mil pessoas. Como seria? Ou como já teve, agora não tanto, mas a indústria naval foi muito forte no Brasil também, em dado momento, hoje menos. Demitisse, sei lá, 5, 6, 7 mil homens demitidos do nada, assim. O futebol faz isso todo ano. Todo ano. Todo ano. Por quê? Esses clubes não têm calendário. Muitas vezes eles fazem competições menores, que aí o cara fica com sub-20. É muita gente que perde emprego, cara. E jogadores que ganham muito pouco em relação a esses grandes astros aí, time grande, que ganham salários de milhões. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Isso que a CBF precisa fazer, sabe? Se preocupar. Inclusive, o atual presidente vem de um centro econômico e futebolístico mais pobre do que São Paulo, Rio de Janeiro. Roraima, né? Eu estive lá em Boa Vista. Acho que ele se preocupar com isso seria muito saudável. Sabe? Aumentaram Série C e Série D, mas ainda a maioria dos clubes vai ficar Fica sem nada. Sim. Fica sem nada. Se você pegar aqui o time de São Paulo mesmo, que é o estado mais rico da federação, vários clubes não têm divisão, nem Série D. Tanto que joga a Copa Paulista, teve agora a Copa Rio também, no Rio de Janeiro, que a premiação é ir para... Agora teve lá América e Portuguesa se enfrentaram na final. Então, um vai para a Série D, o outro joga a Copa do Brasil. Quer dizer, você joga um torneio local remando para tentar entrar na Série D de dado. Aqui em São Paulo vai ser 15 de Piracicaba e Primavera, a final. Para brigar por uma vaga também na Série D. Os outros estão todos fora. Você pega 2 amistosos da seleção brasileira, banca isso tudo aí. 2 amistosos. Sim. 2 cotas de 2 amistosos, você banca um monte de clube aí na Série D. Exato. E aí como é que as federações podem atuar? Pagando taxa de arbitragem, ajudando a manutenção do gramado, em alguns casos ajudando até com material, buscando até acordo com empresas que possam fornecer material e viabilizar. Cara, tem tanta coisa. Eu acho que a CBF está até melhorando nisso, viu, mano? Precisa continuar. Série D, Série C, que antes ninguém nem olhava a Série D. Hoje a gente acompanha, a final da Série D é Maranhão e Boa, como é o nome? Barra e Santa Cruz. Barra e Santa Cruz. Barra de Santa Catarina. Foi o primeiro jogo lá. A gente até acompanha. Série D, tem clubes importantes. Olha o Santa Cruz, que é uma das maiores torcidas do Nordeste. Sim. Agora voltou para C. 2 amistosinhos da seleção brasileira banca esse campeonato tranquilo. Sim. E a questão do fair play financeiro, eu já falei, acho que foi aqui outro dia, vou repetir. A Ponte Preta subiu, devendo 4 meses de salário. O Náutico, me parece que está tudo em dia. O Náutico está arriscado a não subir. Se o Náutico perder agora no final de semana, pega o Guarani... Ele está fora. Está fora. A Série D ano que vem vai aumentar para 96 clubes, a partir do ano que vem. Eram, acho que 70 e pouquinhos. Aumenta para 96. E a Série C vai gradativamente aumentar até chegar em 28 times em 2028. Né? Vai aumentando, porque vencerão 20, depois sobe para 24, depois chega em 28 em 2028. Agora, se esses clubes, quase 100 times, jogarem durante um período muito curto, não resolve. Sim. Eles ficam todo mundo sem jogo de novo. Por isso que eu acho que o importante seria o quê? Você ter... Na Inglaterra é assim, a partir da 6ª divisão na Inglaterra, eles fazem, primeiro é norte, sul, depois eles vão setorizando mais e mais. Eles têm 12 divisões, se não estou enganado, 12 divisões. Futebol até é semi-profissional. E tem a pirâmide, né? Você pode subir
Um time da última, se ele formar um time bom, alguém botar dinheiro... A gente não viu agora o Manchester United ser eliminado pelo time da 4ª divisão? Exato. Você pode subir. E eles vão colocando as competições conforme você vai descendo o nível, né? 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, e por regiões. Então os times jogam ali naquela região. O time da cidade a 10, 20 quilômetros da outra cidade, que são trajetos curtos. O cara não tem hotel, o cara vai, se apresenta, vai todo no ônibus, na van, o que for, joga, volta, acabou. E se chega numa fase final, aí você tem trajetos um pouco maiores. E vai subindo divisão, aí você vai, evidentemente, tendo que enfrentar adversários que ficam mais distantes. Mas isso seria, para um país como o Brasil, né, que é muito grande, seria uma solução. A CBF tem que olhar para isso, gente. Eu acho que a coisa mais séria que tem no futebol brasileiro é isso. A quantidade de profissionais, não só jogadores, né? Fica todo mundo desempregado, cara. É surreal isso aí. Não, e outra coisa, né? É o que pior ainda para os clubes menores é que vai tirar muito peso dos estaduais. E eu duvido que os patrocinadores, vendo que os estaduais vão ficar esvaziados, eles vão continuar botando o mesmo valor nos estaduais. Porque tendo o Brasileirão, gente, junto com o estadual, é óbvio que Flamengo vai botar time da base, Palmeiras vai botar time da base, Cruzeiro, São Paulo. Provavelmente, os grandes clubes que querem disputar títulos de maior expressão, né, Bruno Prado, vão botar time reservaço ou time até da base. Já estava assim. Começo dos campeonatos estaduais, nossa, era só time da base. Agora eu acho que praticamente todos os estaduais vão ser esvaziados, Bruno. 4 rodadas do Brasileiro que vão acontecer enquanto estiver rolando ainda estadual. E o início, né, principalmente neste ano que vem, isso melhora um pouquinho, para 2027 melhora um pouquinho, né, para 2026 ainda vai pegar principalmente os que forem para a Copa do Brasil, e se um dos 2 brasileiros ganhar a Libertadores e chegar até a final da Copa Intercontinental também, eles vão praticamente não terão tempo ali de preparação para começar o Brasileiro, que o Brasileiro começa 28 de janeiro, a final da Copa do Brasil desse ano será 21 de dezembro, então esses times, e se alguém chegar na final da Copa Intercontinental, acho que é dia 15 ou 16, por aí, esses times praticamente não terão tempo para se preparar para o Brasileiro, que começa dia 28 de janeiro, então eles vão fazer a pré-temporada durante o estadual. Então vai ter time, principalmente no ano que vem, nos outros anos vai melhorar um pouquinho, porque a Copa do Brasil vai acabar dia 6 de dezembro de 26 e o Brasileiro dia 2. Aí vai melhorar um pouco para 27, mas para o ano que vem vai ter time que vai jogar, acho que o estadual inteiro com o time reserva. É isso. Esvazia os estaduais. E com essa preocupação do Mauro César Pereira com relação aos times pequenos, esvaziando os estaduais, você tira ainda mais dinheiro dos times pequenos. Porque você tira o interesse. Quem vai ligar ao estadual da base? É o estadual da base. Os times todos estão jogando com a base. É só o torcedor mais fanático, porque o torcedor quer mesmo, ele quer ver os jogadores famosos, o time principal, e assim você vai tirar ainda mais receita dos times pequenos, velho Vamp, porque nitidamente eu vou até observar, claro, os estaduais no ano que vem, mas vão ficar esvaziados. Os clubes vão passar a não ligar. Para quem defendia fim do estadual, e são muitas pessoas, eu acho que é um começo para que isso aconteça. É um começo, né? Tá assim, mudou, né? Primeiro tinha que resolver os problemas de quem é presidente da CBF, quem não é, para tomar essa atitude. Vários presidentes saindo, ficando. Agora me parece que acalmou mais as coisas para tomar essa decisão. Né? De fato, pro que era antes, bem antes, já tem um olhar diferente para as outras divisões, né? Série C, Série D e as próprias federações, né? Que cada presidente aí tem seu salário, que não é barato, né? Os presidentes de federações aí, as 27 federações, todo mundo tem um cala-boca bom, né? E aí começar a pensar também, organizar melhor seus estaduais, ver os clubes menores que estão ali, que podem representar o estado e na D para C, né? Os clubes grandes a gente já sabe todos eles, tipo, são 20, mais 20 na Série B, que eles se alternam ali, sobe, cai, desce. Mas tem time na Série C e Série D que também empregam muita gente, né? Eu acho que teve uma evolução, está evoluindo.